Em uma fazenda isolada, cercada por campos vastos e silenciosos, um homem luta para manter sua vida e seu sustento enquanto enfrenta os fantasmas de seu passado. Durante noites cada vez mais longas e inquietantes, ele começa a ouvir relinchos distantes, vindos de um estábulo abandonado que ninguém ousa visitar. Esses sons sobrenaturais o levam a confrontar uma presença que parece conhecer seus segredos mais profundos e suas culpas mais sombrias. A história mergulha em um conflito entre sobrevivência, moralidade e o peso das escolhas, enquanto o protagonista descobre que o verdadeiro terror pode estar dentro de si mesmo. A noite caía pesada sobre a fazenda de Vicente, um homem de meia idade, com o rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. O céu estava coberto por nuvens densas, escondendo as estrelas e a lua, deixando o mundo mergulhado em uma escuridão quase absoluta. O vento soprava pelos campos secos, fazendo as árvores, retorcidas, rangerem como se estivessem vivas. O som era inquietante, mas Vicente já estava acostumado. Ele vivia sozinho naquela terra há anos, desde que sua esposa o deixara e sua vida começara a desmoronar. A fazenda era um lugar esquecido pelo tempo. A casa principal, de madeira velha e desgastada, rangia a cada passo. O celeiro, que um dia fora o coração da propriedade, estava agora vazio, com as portas pendendo de suas dobradiças enferrujadas. E ao longe, quase escondido pela vegetação alta, estava o estábulo. Ninguém ia até lá há anos. Vicente evitava aquele lugar, e os poucos vizinhos que ainda passavam pela região diziam que era amaldiçoado. Vicente vivia de pequenos trabalhos e do pouco que conseguia plantar. Ele era um homem prático, que não acreditava em superstições ou lendas. Mas naquela noite algo parecia diferente. O silêncio era mais profundo, quase opressor, e o vento carregava um cheiro estranho, como de terra molhada misturada com algo metálico. Ele tentou ignorar, concentrando-se em consertar uma cerca que havia sido derrubada por uma tempestade recente. Enquanto trabalhava, ele ouviu o som pela primeira vez. Um relincho distante vindo da direção do estábulo. Vicente parou, franzindo a testa. Ele sabia que não havia cavalos na fazenda há anos. O último deles, um garanhão negro chamado Trovão, havia morrido de forma trágica, e Vicente nunca mais teve coragem de criar outro. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Deve ser o vento, murmurou para si mesmo, voltando ao trabalho. Mas o som veio novamente, mais alto desta vez. Era inconfundível. O relincho de um cavalo, seguido pelo som de cascos batendo no chão. Vicente sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou na direção do estábulo, mas tudo o que viu foi a escuridão. Ainda assim, o som parecia chamá-lo como se algo ou alguém quisesse que ele fosse até lá. Ele tentou ignorar, mas a curiosidade começou a crescer. Afinal, ele era um homem prático e não acreditava em fantasmas ou maldições. Talvez fosse um animal perdido, ou talvez sua mente estivesse pregando peças. Ele pegou uma lanterna e começou a caminhar em direção ao estábulo, o som de seus passos abafado pela terra macia. Conforme se aproximava, o ar parecia ficar mais frio, e o cheiro estranho que ele havia notado antes se intensificou. A lanterna tremulava em sua mão, lançando sombras que dançavam nas paredes do estábulo. Quando ele chegou à entrada, parou. As portas estavam entreabertas e o interior estava mergulhado em uma escuridão quase palpável. "Tem alguém aí?" ele chamou, sua voz ecoando no silêncio. Não houve resposta, apenas o som do vento passando pelas tábuas soltas. Ele respirou fundo e entrou, a luz da lanterna iluminando o chão de terra batida. O lugar estava vazio, como ele esperava, mas no fundo ele viu algo que o fez parar. Havia marcas no chão, pegadas de cascos frescas, como se um cavalo tivesse passado por ali recentemente.
Vicente sentiu o coração acelerar. Ele seguiu as marcas, que o levaram até um canto do estábulo onde, anos atrás, Trovão costumava ficar. O espaço estava vazio, mas as marcas terminavam ali, como se o cavalo tivesse desaparecido no ar. De repente, ele ouviu novamente o relincho, mas desta vez estava muito mais próximo. Ele se virou rapidamente, a lanterna tremendo em sua mão. Mas não havia nada ali, apenas o silêncio profundo e opressor. Vicente sentiu o suor escorrer por sua testa, apesar do frio. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia explicar o que era. Ele saiu do estábulo apressado, trancando as portas atrás de si. Enquanto caminhava de volta para casa, ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Ele olhou por cima do ombro várias vezes, mas não viu nada. Ainda assim, o som dos relinchos continuava ecoando em sua mente, como um chamado que ele não podia ignorar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Vicente ouviu o som novamente. Desta vez, parecia vir de todos os lados, como se o próprio vento estivesse carregando os relinchos. Ele fechou os olhos, tentando afastar o medo, mas sabia que algo havia mudado. Algo havia sido despertado e ele não tinha ideia do que era. Vicente acordou com um sobressalto. O som de relinchos ecoava pela noite, mais alto e mais insistente do que antes. Ele olhou para o relógio na parede. 3h12 da madrugada. O silêncio da fazenda era quebrado apenas pelos sons sobrenaturais que pareciam vir de todos os lados. Ele se levantou da cama, o coração batendo forte, e foi até a janela. Lá fora, a escuridão era quase impenetrável, mas ele podia jurar que viu algo se movendo perto do estábulo. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo, esfregando os olhos como se pudesse apagar o que havia visto. Mas os relinchos continuavam, agora acompanhados pelo som de cascos batendo no chão, como se um cavalo estivesse correndo em círculos. Vicente sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que não havia cavalos na fazenda há anos. Então, o que estava fazendo aquele som? Ele tentou ignorar, voltando para a cama e cobrindo a cabeça com o travesseiro. Mas o som não parava. Era como se algo, ou alguém, estivesse tentando chamar sua atenção. Finalmente ele não aguentou mais. Pegou sua lanterna e uma espingarda velha que mantinha encostada na parede, mais por hábito do que por necessidade. Ele não acreditava em fantasmas, mas também não estava disposto a correr riscos. Ao sair de casa, o ar frio da madrugada o envolveu, e o cheiro estranho que ele havia notado antes estava ainda mais forte. Era um cheiro metálico, quase como sangue, misturado com o odor de terra molhada. Vicente engoliu em seco, tentando afastar o medo que começava a crescer dentro dele. Ele apontou a lanterna na direção do estábulo e começou a caminhar, cada passo mais pesado que o anterior. Conforme se aproximava, os sons ficavam mais altos. Os relinchos eram quase ensurdecedores agora, e o som dos cascos parecia ecoar dentro de sua cabeça. Ele parou na entrada do estábulo, a lanterna tremendo em sua mão. As portas estavam novamente entreabertas, apesar de ele ter certeza de que as havia trancado na noite anterior. "Quem está aí?" ele gritou, sua voz ecoando no silêncio. Não houve resposta, apenas o som dos relinchos, agora tão próximos que ele podia sentir a vibração no ar. Ele respirou fundo e entrou, a luz da lanterna iluminando o chão de terra batida. O interior do estábulo parecia diferente. As sombras pareciam mais profundas, mais densas, como se estivessem vivas. Vicente apontou a lanterna para o canto onde havia encontrado as marcas de cascos na noite anterior. Elas ainda estavam lá, mas agora pareciam mais frescas, como se tivessem sido feitas há poucos minutos. Ele seguiu as marcas, que o levaram até o fundo do estábulo. Foi então que ele viu, no canto mais escuro, onde a luz da lanterna mal alcançava, havia algo. Era uma silhueta grande e imponente, com a forma de um cavalo. Mas havia algo errado.
A figura parecia feita de sombras, como se não fosse completamente sólida. Os olhos brilhavam com uma luz vermelha intensa, e Vicente sentiu o ar escapar de seus pulmões. Não pode ser, ele murmurou, recuando instintivamente, mas a figura não se moveu. Ela apenas o encarava, os olhos vermelhos fixos nele, como se estivesse esperando algo. Vicente sentiu o suor escorrer por sua testa, e sua mente corria em busca de uma explicação lógica. Talvez fosse um truque da luz, ou talvez ele estivesse sonhando. Mas no fundo, ele sabia que não era nada disso. De repente, o cavalo de sombras deu um passo à frente e Vicente sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele levantou a espingarda apontando para a figura. "Fique longe!" ele gritou, sua voz tremendo. Mas o cavalo não parou. Ele deu mais um passo e Vicente apertou o gatilho. O som do disparo ecoou pelo estábulo, mas a figura não se moveu. A bala passou direto por ela, como se não houvesse nada ali. Vicente sentiu o pânico tomar conta. Ele recuou, tropeçando e caindo no chão. A lanterna caiu de sua mão, rolando para o lado e deixando o estábulo mergulhado na escuridão. Os relinchos ficaram mais altos, quase ensurdecedores, e Vicente sentiu como se o som estivesse vindo de dentro de sua própria cabeça. Ele tentou se levantar, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Foi então que ele ouviu uma voz, baixa e fria, mas clara como o dia. "Você não pode fugir do que fez, Vicente." Ele congelou. A voz parecia vir de todos os lados, mas ao mesmo tempo parecia estar dentro de sua mente. Ele olhou para o cavalo de sombras, que agora estava parado novamente, os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Quem é você?" Ele conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. "Você sabe quem eu sou," a voz respondeu. "E sabe por que estou aqui." Vicente sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era apenas um sonho ou uma alucinação. Algo real estava ali, algo que parecia conhecer seus segredos mais profundos. "Eu não sei do que você está falando," ele gritou, tentando afastar o medo, mas a voz apenas riu, um som baixo e perturbador. "Você sabe," ela disse, "e está na hora de enfrentar." Antes que Vicente pudesse responder, o cavalo de sombras desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio voltou ao estábulo, mas Vicente sabia que algo havia mudado. Ele pegou a lanterna, que ainda tremulava no chão, e saiu apressado, trancando as portas atrás de si. Enquanto caminhava de volta para casa, ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Ele olhou por cima do ombro várias vezes, mas não viu nada. Ainda assim, o som dos relinchos continuava ecoando em sua mente como um chamado que ele não podia ignorar. Naquela noite, Vicente não conseguiu dormir. Ele sabia que algo havia sido despertado, algo que ele não podia mais evitar. E no fundo, ele sabia que aquilo estava ligado a ele e ao que ele havia feito no passado. Vicente passou o dia seguinte em um estado de inquietação constante. Ele tentou se ocupar com as tarefas da fazenda, mas sua mente estava presa aos eventos da noite anterior. Cada som, cada sombra parecia carregada de significado, como se o mundo ao seu redor estivesse conspirando para lembrá-lo do que ele havia visto ou do que ele havia feito. Ele evitou olhar na direção do estábulo, mas a sensação de que algo o observava não o abandonava. Enquanto trabalhava, flashes de memória começaram a surgir, como fragmentos de um sonho que ele havia tentado esquecer. Ele se lembrou de Trovão, o garanhão negro que havia sido o orgulho da fazenda. O cavalo era forte, rápido e leal, mas também era temperamental. Vicente sempre dizia que Trovão era o único ser que ele respeitava de verdade. Mas havia algo mais, algo que ele não queria lembrar. Ao cair da tarde, Vicente decidiu que precisava de respostas.
Ele não podia continuar vivendo com aquele peso, com aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ele foi até a pequena vila mais próxima, onde morava Dona Amélia, uma mulher idosa conhecida por suas histórias e conhecimentos sobre o sobrenatural. Muitos a consideravam uma bruxa, mas Vicente sabia que ela era apenas uma mulher sábia, com um olhar que parecia enxergar além do que os outros podiam ver. Quando chegou à casa de Amélia, o sol já estava se pondo e a luz dourada do crepúsculo dava ao lugar uma aparência quase mágica. A casa era pequena, cercada por ervas e plantas que exalavam um cheiro forte e terroso. Amélia o recebeu com um olhar curioso, como se já soubesse por que ele estava ali. "Vicente", ela disse, com a voz rouca, mas firme. "Eu sabia que você viria. Sente-se." Ele obedeceu, sentando-se em uma cadeira de madeira enquanto ela preparava um chá. O silêncio entre eles era pesado, mas Vicente não sabia como começar. Finalmente, Amélia quebrou o silêncio. "Você viu algo, não viu?" ela perguntou, colocando uma xícara de chá na frente dele. Vicente assentiu, segurando a xícara com as mãos trêmulas. "Eu ouvi relinchos e vi algo no estábulo. Um cavalo, mas não era um cavalo normal. Era feito de sombras com olhos vermelhos. E ele falou comigo." Amélia não pareceu surpresa. Ela se sentou à sua frente, olhando-o com intensidade. "O que ele disse?" "Ele disse que eu não posso fugir do que fiz", respondeu Vicente, a voz baixa. "Mas eu não sei do que ele está falando. Eu não fiz nada de errado." Amélia inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando suas palavras. "Você tem certeza disso, Vicente? Todos nós carregamos coisas que preferimos esquecer. Mas o que você viu não é apenas uma visão, é um chamado. Algo que você enterrou no passado está voltando para assombrá-lo." Vicente sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia que Amélia estava certa. Ele havia enterrado algo, mas agora parecia que o passado estava se recusando a permanecer enterrado. "O que eu faço?" ele perguntou, quase implorando. Amélia suspirou, levantando-se e pegando um pequeno frasco de vidro de uma prateleira. Dentro havia um líquido escuro que parecia pulsar com uma energia própria. "Você precisa enfrentar isso, Vicente. Não há como fugir. Mas antes, você precisa se lembrar. Este frasco contém uma infusão que ajudará você a acessar suas memórias. Mas cuidado, o que você verá pode ser doloroso." Vicente hesitou, mas sabia que não tinha escolha. Ele pegou o frasco, agradecendo a Amélia, e voltou para a fazenda. A noite já havia caído quando ele chegou, e o som dos relinchos parecia mais alto do que nunca. Ele entrou em casa, trancando a porta atrás de si, e sentou-se à mesa da cozinha. Com as mãos trêmulas, ele abriu o frasco e bebeu o líquido. O gosto era amargo, quase insuportável, mas ele engoliu tudo. Por um momento, nada aconteceu. Mas, então, ele sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, seguida por uma sensação de vertigem. Ele fechou os olhos e, quando os abriu novamente, não estava mais na cozinha. Ele estava no estábulo, mas não como estava agora. Era o estábulo de anos atrás, quando ainda era cheio de vida. Ele viu o trovão, forte e imponente, relinchando enquanto ele o preparava para uma corrida. Vicente se lembrou daquele dia. Era uma corrida importante e ele havia apostado tudo no desempenho de Trovão. Mas o cavalo estava inquieto, como se soubesse que algo estava errado. A memória avançou rapidamente, como um filme acelerado. Ele viu a corrida, viu Trovão correndo com toda a sua força, mas algo deu errado. O cavalo tropeçou, caiu e não conseguiu se levantar. Vicente se lembrou da raiva que sentiu, da frustração por ter perdido tudo. E então, ele se lembrou do que fez. Ele voltou ao estábulo naquela noite, bêbado e furioso. Ele culpou o Trovão por sua derrota, por sua ruína. E em um acesso de raiva, ele fez algo que nunca conseguiu perdoar a si mesmo. Ele machucou o cavalo, deixando-o para morrer sozinho no estábulo. No dia seguinte,
quando a sobriedade voltou, ele enterrou o corpo de Trovão atrás do estábulo, jurando nunca contar a ninguém o que havia feito. Quando a memória terminou, Vicente estava de volta à cozinha, ofegante e com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele finalmente se lembrou. E agora ele entendia por que o cavalo de sombras o estava assombrando. Era Trovão, ou o que restava dele, voltando para cobrar o que Vicente lhe devia. Os relinchos ficaram mais altos e Vicente sabia que não podia mais ignorar. Ele pegou a lanterna e saiu de casa, caminhando em direção ao estábulo. Desta vez, ele não estava fugindo. Ele estava indo ao encontro do que havia enterrado, pronto para enfrentar as consequências de suas ações. Vicente caminhava em direção ao estábulo com passos pesados, como se cada movimento fosse um esforço monumental. O ar ao seu redor parecia mais denso, quase sufocante, e o som dos relinchos ecoava em sua mente como um grito de acusação. Ele segurava a lanterna com força, mas a luz tremulava, refletindo sua própria hesitação. Desta vez, ele sabia que não havia como voltar atrás. O que quer que estivesse esperando por ele no estábulo, ele teria que enfrentar. Quando chegou à entrada, as portas estavam novamente entreabertas, balançando levemente com o vento. Vicente parou por um momento, respirando fundo. Ele sentia o cheiro metálico e acre que agora reconhecia como sangue, misturado com o odor de terra molhada. O som dos cascos batendo no chão vinha de dentro, ritmado e constante, como um tambor, anunciando sua chegada. Ele empurrou as portas, que rangeram alto, como se protestassem contra sua decisão. O interior do estábulo estava mergulhado em sombras, mas a luz da lanterna revelou as marcas de cascos no chão, mais profundas e frescas do que antes. Vicente seguiu as marcas, que o levaram até o fundo do estábulo, onde ele havia enterrado Trovão anos atrás. No canto mais escuro, a figura estava lá novamente. O cavalo de sombras, com seus olhos vermelhos brilhando como brasas, o encarava. Mas desta vez, não estava sozinho. Ao redor dele, outras formas começaram a surgir, sombras que se moviam de maneira errática, como se estivessem presas entre este mundo e outro. Vicente sentiu o coração disparar, mas não recuou. Ele sabia que não podia mais fugir. "Você voltou!" A voz fria e familiar ecoou, mas desta vez parecia vir de todos os lados. "Finalmente você está pronto para enfrentar o que fez." Vicente engoliu em seco, tentando encontrar sua voz. Eu me lembro, ele disse, sua voz trêmula. "Eu me lembro do que fiz. Eu machuquei você, eu deixei você morrer e eu me odiei por isso todos os dias desde então." O cavalo de sombras deu um passo à frente e Vicente sentiu o chão tremer sob seus pés. "Você acha que o arrependimento é suficiente?" a voz perguntou. "Você acha que pode simplesmente confessar e tudo estará resolvido?" "Eu não sei", Vicente respondeu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Mas eu estou aqui. Eu estou pronto para aceitar o que você quiser fazer comigo." As sombras ao redor começaram a se mover mais rápido, girando em torno de Vicente como um redemoinho. Ele sentiu o ar ficar mais frio e sua visão começou a escurecer. Mas no meio do caos, ele ouviu algo que o fez parar. Era um som baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. O som de um cavalo relinchando, não de raiva, mas de dor. Vicente caiu de joelhos, sentindo o peso de suas ações como nunca antes. Ele se lembrou da noite em que machucou Trovão, da raiva cega que o consumiu e do olhar de dor e confusão nos olhos do cavalo. Ele se lembrou de como enterrou o corpo, tentando enterrar também sua culpa, mas nunca conseguiu escapar dela. "Eu sinto muito", ele disse, sua voz quase um sussurro. "Eu sinto muito por tudo. Eu fui fraco, eu deixei minha raiva me controlar, e eu nunca poderei me perdoar por isso." As sombras pararam de se mover, e o silêncio tomou conta do estábulo.
O cavalo de sombras deu mais um passo à frente, até estar a poucos metros de Vicente. Seus olhos vermelhos pareciam menos intensos agora, quase como se estivessem avaliando suas palavras. Você não pode mudar o passado, a voz disse, mas pode escolher o que fazer com o futuro. Vicente levantou a cabeça, olhando diretamente para o cavalo de sombras. Eu quero mudar. Eu quero consertar as coisas, mesmo que isso signifique carregar esse peso pelo resto da minha vida. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, o cavalo de sombras inclinou a cabeça, como se estivesse reconhecendo suas palavras. As sombras ao redor começaram a se dissipar, e o ar no estábulo ficou mais leve. Vicente sentiu como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Mas antes que o cavalo desaparecesse completamente, a voz falou uma última vez. Lembre-se, Vicente, o perdão não é dado, é conquistado. E o caminho para a redenção é longo. Com isso, o cavalo de sombras desapareceu, deixando Vicente sozinho no estábulo. Ele ficou ali por um momento, tentando processar o que havia acontecido. O silêncio ao seu redor era quase ensurdecedor, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu uma estranha sensação de paz. Quando Vicente saiu do estábulo, o céu começava a clarear. O sol nascente pintava o horizonte com tons de laranja e rosa, e o som dos pássaros começava a preencher o ar. Ele olhou para a terra atrás do estábulo, onde havia enterrado o trovão, e fez uma promessa silenciosa. Ele sabia que não podia mudar o que havia feito, mas podia honrar a memória do cavalo, vivendo de uma maneira que refletisse o homem que ele queria ser. Vicente passou o dia limpando o estábulo, algo que não fazia há anos. Ele decidiu que iria reconstruir a fazenda, não apenas como um lugar para trabalhar, mas como um símbolo de sua tentativa de redenção. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas estava pronto para enfrentá-lo. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Vicente ouviu algo que o fez parar. Era um relincho, mas desta vez não parecia ameaçador. Era suave, quase como um agradecimento. Ele sorriu, fechando os olhos e deixando o som o embalar. Pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu em paz. Os dias que se seguiram foram diferentes para Vicente. A fazenda, que antes parecia um lugar morto e esquecido, começou a ganhar vida novamente. Ele acordava cedo, com uma energia que não sentia há anos, e passava o dia trabalhando na terra, consertando cercas, limpando o estábulo e cuidando de cada detalhe que havia negligenciado por tanto tempo. Era como se, ao enfrentar seus demônios, ele tivesse encontrado um propósito que há muito havia perdido. Mas, mesmo com essa nova determinação, Vicente sabia que o peso do passado ainda estava com ele. O som dos relinchos, embora agora mais suaves e menos frequentes, ainda ecoava nas noites mais silenciosas, como um lembrete de que sua jornada de redenção estava apenas começando. Ele não via mais o cavalo de sombras, mas sentia sua presença, como se Trovão estivesse observando, esperando para ver se ele realmente cumpriria sua promessa. Uma tarde, enquanto limpava o terreno atrás do estábulo, Vicente encontrou algo que o fez parar. Era o local onde ele havia enterrado o Trovão, mas agora a terra parecia diferente. Estava mais macia, como se tivesse sido recentemente remexida. Ele se ajoelhou, sentindo o coração acelerar, e começou a cavar com as mãos. Não demorou muito para que ele encontrasse algo. Os restos do cavalo, ainda intactos, mas envoltos em uma estranha aura de serenidade. Vicente sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto olhava para os ossos de Trovão. Ele sabia que precisava fazer algo para honrar o animal que ele havia traído. Com cuidado, ele recolheu os restos e os levou para um campo aberto, onde o cavalo costumava correr livremente. Ali, ele cavou uma nova cova, mais profunda,
e enterrou Trovão novamente, desta vez com respeito e arrependimento genuínos. Quando terminou, Vicente ficou de pé diante da cova, o chapéu nas mãos, e falou em voz alta, como se o cavalo pudesse ouvi-lo. Trovão, eu não posso mudar o que fiz, mas prometo que vou passar o resto da minha vida tentando ser um homem melhor. Você merecia mais, e eu falhei com você, mas a partir de agora, eu vou honrar sua memória. O vento soprou suavemente, balançando a grama ao redor, e Vicente sentiu uma estranha paz tomar conta de si. Era como se, de alguma forma, Trovão tivesse aceitado suas palavras. Ele voltou para casa naquela noite com o coração mais leve, mas ainda determinado a continuar sua jornada de redenção. Os meses passaram e a fazenda começou a florescer novamente. Vicente plantou novas culturas, consertou o celeiro e até começou a criar alguns animais. Ele também começou a se reconectar com as pessoas da vila, algo que não fazia há anos. Ele ajudava os vizinhos com pequenos trabalhos, oferecia conselhos e até começou a frequentar as reuniões comunitárias. Aos poucos, ele estava reconstruindo não apenas sua fazenda, mas também sua vida. Mas, mesmo com todas essas mudanças, Vicente sabia que ainda havia algo que ele precisava fazer. Ele precisava enfrentar a maior culpa de sua vida, o abandono de sua família. Ele havia deixado sua esposa e filha anos atrás, consumido pela raiva e pelo fracasso, e nunca teve coragem de procurá-las novamente. Mas agora, ele sabia que não podia continuar fugindo. Uma manhã, ele pegou sua caminhonete e dirigiu até a cidade onde sua filha Clara vivia. Ele não sabia o que esperar. Será que ela o perdoaria? Será que ela sequer o ouviria? Mas ele sabia que precisava tentar. Quando chegou à casa dela, ele ficou parado na porta por vários minutos, tentando reunir coragem. Finalmente, ele bateu. Clara abriu a porta e por um momento os dois ficaram em silêncio, apenas se olhando. Ela era uma mulher adulta agora, com os mesmos olhos determinados que ele lembrava. Pai? Ela perguntou, a voz carregada de surpresa e emoção. Sou eu, Clara, ele respondeu, a voz trêmula. Eu sei que demorei muito para vir, e sei que talvez você não queira me ver, mas eu precisava dizer que sinto muito, por tudo, por ter te deixado, por não ter sido o pai que você merecia. Eu não espero que você me perdoe, mas queria que você soubesse que eu estou tentando mudar. Clara ficou em silêncio por um momento e Vicente sentiu o coração apertar. Mas então ela deu um passo à frente e o abraçou. Eu esperei tanto tempo para ouvir isso, ela disse, com lágrimas nos olhos. Eu não sei se posso te perdoar completamente agora, mas estou disposta a tentar. Vicente sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto abraçava a filha. Ele sabia que o caminho para reconstruir aquele relacionamento seria longo, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que havia uma chance de redenção. De volta à fazenda, Vicente continuou trabalhando, mas agora com um novo propósito. Ele sabia que nunca poderia apagar o passado, mas podia usá-lo como um lembrete constante de quem ele não queria ser. Ele começou a escrever um diário, registrando suas memórias e reflexões, como uma forma de processar tudo o que havia acontecido. E de vez em quando, nas noites mais silenciosas, ele ainda ouvia o som de relinchos ao longe. Mas agora, eles não o assustavam. Pelo contrário, eles o confortavam, como se Trovão estivesse ali, observando, garantindo que ele continuasse no caminho certo. A história de Vicente não era sobre esquecer o passado, mas sobre enfrentá-lo. Ele aprendeu que o perdão, tanto dos outros quanto o próprio, era algo que precisava ser conquistado, dia após dia. E embora o caminho fosse difícil, ele sabia que estava finalmente indo na direção certa. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda, Vicente olhou para o horizonte,
sentindo uma paz que não sentia há anos. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas pela primeira vez, ele estava em paz consigo mesmo. E isso, ele sabia, era o começo de uma nova vida.